Hoje quem vai falar com a gente é a Franciele, ela é psicóloga aqui de Maringá. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre os desafios do isolamento social. Eu acho que todo mundo acaba tendo questionamentos, reflexões sobre esse assunto, então ela vai conversar um pouquinho com a gente. E no final, abrimos para perguntas, né, como todas as outras quarentenas ativas, tá bom? Fran, fica à vontade, tá? Tá certo. Pessoal, bom dia, então. Queria agradecer a Isa pelo convite. Como ela falou, eu sou psicóloga, né? Já há alguns anos, há 8 anos já. E assim como vocês, também tenho estado aí no isolamento social desde antes do início do isolamento social, porque eu tive um bebê em janeiro. Então, bebê prematuro, então acabou que eu fiquei em casa desde janeiro até agora. Estou aqui, né, 100% em casa. O retorno ao trabalho, eu também sou professora, então o meu retorno ao trabalho também é remoto, né? Estou dando aula de casa. E os meus atendimentos também seguem online, principalmente por essa questão do meu bebê ser prematuro e eu não querer me arriscar muito a sair, né? Então, é isso aí. Eu tô aqui também no isolamento, junto com vocês nessa, né? E vim falar um pouquinho do ponto de vista aí da psicologia, da saúde mental, o que a gente pode pensar em formas de enfrentamento, em formas de lidar, né, com essa situação. Então, a primeira coisa que eu pensei, né, de falar com vocês é que o tempo todo a gente tem sido convidado para o retorno a uma vida normal, né? Ao novo normal. Essa é uma frase que tem sido muito dita, né? E essa frase ela traz uma dupla mensagem, né? Uma mensagem de que a gente precisa se adaptar de alguma forma a essa situação de pandemia e que e uma outra mensagem de que tá tudo bem, né? De que a gente precisa ficar bem, de que tudo precisa ficar como era antes, né? E aí, algumas reflexões que eu queria trazer para vocês, primeiramente, é que a gente não pode perder de vista que a gente está vivendo uma crise, né? Então, por isso que essa frase me soa um pouco problemática, né? A gente está vivendo uma crise da qual a gente nunca viveu, a nossa geração, nem a geração anterior, né? A gente tem aí, eu não sei na área de vocês como que vocês estudam isso, mas na psicologia a gente estuda muito, assim, as relações humanas, bastante em acordo com aquilo que estava acontecendo no momento, né? E a gente tem, assim, uma psicologia pré-guerra e uma psicologia pós-guerra. E eu acredito que nós vamos ter uma psicologia pós-pandemia, né? Porque são momentos da história em que geraram uma mudança muito grande a nível mundial, que trouxeram muitos traumas e muitas consequências, né? E que acabou que a gente teve que se adaptar de alguma forma, né, a essas situações. Então eu tenho visto que assim como o período pós-guerra, ele foi um período traumático, ele foi um período de retorno, né, a valorização da vida, né, diante de tantas vidas que foram perdidas na guerra, eu acredito que nós estamos passando por um momento de crise, no sentido de crise social mesmo, né, uma crise que tem se instalado e, e que demanda da gente recursos que a gente não tinha antes, né? Então, ninguém nunca passou por isso, é a primeira vez, é inédito. Eu acredito que as últimas que passaram foram as pessoas que passaram lá pela peste bubônica, então na história do mundo, né?
Então, isso a gente não pode perder de vista. Se a gente não perder de vista que a gente está vivendo uma crise, fica mais fácil da gente conseguir compreender que os nossos recursos emocionais, eles estão em desenvolvimento. Então, a gente não tem recurso para lidar com o contexto que a gente está lidando hoje, né? A gente vai precisar criar esses recursos. E criar recursos, ele nem sempre é uma tarefa fácil. Na verdade, não é uma tarefa fácil, né? A gente, geralmente, quando a gente vai enfrentar uma situação na nossa vida, uma situação difícil, particular, né? A gente vai recorrer àqueles recursos que a gente já utilizou. E o que são esses recursos? É como se fosse o nosso estoque de mantimentos emocionais, como se fosse a nossa despensa. A gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai tendo experiências ao longo da nossa vida, e a gente, para viver essas experiências, a gente vai guardando formas de lidar com situações difíceis, com situações prazerosas, com situações que demandam um pouco mais, né, da gente, de atenção para outra pessoa, de atenção para a gente mesmo. Então, a gente vai criando esse tipo de recurso emocional, que é como a gente lida com frustração, como a gente lida com perdas, né? Ao longo da nossa vida, a gente passa por muitas perdas. Por exemplo, quando a gente sai da nossa infância para a adolescência, a gente passa por uma perda, né? A gente passa pela perda do mundo infantil, de ser cuidado, para passar por um momento em que a gente assume responsabilidades. A gente passa da nossa adolescência para a vida adulta, em que a gente tem que pagar conta, em que a gente tem que se preocupar com como que eu vou manter minha casa, como que eu vou manter minha família, né? Então, todas essas perdas que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, elas vão auxiliando a gente a encontrar recursos para lidar com elas, né? Então, dependendo da forma como a gente passa por essas crises, por essas perdas ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo ou não recursos emocionais para lidar com situações mais críticas, né? Então, uma outra coisa, né, que seria importante da gente relembrar aqui é que a gente está em luto. A gente está passando por um período de luto, né, pela a morte concreta em si, e luto pela nossa vida presumida, pelo mundo presumido que a gente tinha. Então, a gente tinha uma ideia de como seria o nosso ano. Como seria o ano de 2020? A gente faz isso lá na retrospectiva, né? Na virada do ano. Como vai ser o meu ano de 2020? Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui imaginou que estaríamos passando pelo que a gente está passando atualmente, né? Ninguém de nós imaginou. Talvez a gente queria trabalhar um pouco mais em casa, mas não 100% em casa, né? Ou queria passar mais tempo com a minha família, mas queria também poder sair, né? E almoçar num restaurante tranquilamente, sem me preocupar, né, com aquilo que pode acontecer comigo. Então, nenhum de nós imaginou aquilo que a gente ia estar passando, aquilo que a gente está passando hoje. E isso, para nossa saúde emocional, ela é tida como uma morte, é tida como uma perda, né? Então, a gente tem a perda daquilo que a gente idealizou, de como seria a nossa vida, de como seria o nosso ano. Então, a gente está, primeiro, passando por uma crise, segundo, estamos em luto, e uma outra questão que eu gostaria de levantar é a questão do isolamento social e a questão do medo, né, em si. Então, como é? Se eu pegar essa doença, como que o meu corpo vai reagir? Vai ser tranquilo? Eu vou ficar, vai dar tudo certo? Ou eu vou ser o tipo de pessoa que vai precisar de ir para UTI, né? Então, vou me arriscar? Não vou? Vou no mercado? Vou pegar uma coisa que está contaminado? O que eu tenho que fazer? A gente está o tempo todo lavando as mãos e lavando tudo e lavando o saco de arroz, né? Então, essa tensão que a gente está vivendo, a tensão de um micro-organismo invisível que pode causar uma doença, que pode levar à morte, também faz com que todo o nosso sistema nervoso ele funcione em um estado de alerta.
Então, a gente está o tempo todo em alerta, né? Como se a gente tem lá no nosso cérebro alguns mecanismos, que são mecanismos que eles servem, né, para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem um sistema que funciona assim. Se a gente está diante ou frente a uma ameaça, o nosso organismo ou ele vai liberar um monte de hormônios, né, deixar o nosso corpo todo enrijecido e preparado para lutar com aquela ameaça, ou ele vai acionar um outro sistema que vai liberar outros tipos de hormônio que vai causar na gente medo e que a gente vai fugir. Então é ou luta ou fuga. Uma dessas duas coisas o nosso organismo vai reagir frente a uma ameaça. E se a gente está 24 horas, né, ou sei lá, que não seja 24 horas, que seja aí uma boa parte do nosso tempo durante esse período de crise, sentindo, né, ou medo, ou raiva, né, por estar nessa situação, ou querendo fazer alguma coisa, mas receoso de fazer, o nosso organismo ele vai entrar nesse funcionamento, e é um funcionamento que ele é bom pra gente, é bom que a gente tenha medo, né? O medo ele serve para que a gente tranque a porta antes de dormir e a gente não seja assaltado, né? O medo serve, ele tem validade pra gente, né? A raiva também tem validade pra gente. Todas as nossas emoções, elas têm algum benefício, né? Elas estão aqui por isso. Então, não é assim, não vamos ficar com medo, não vamos sentir raiva, né? Todas elas têm algum benefício pra gente. Mas, se a gente fica sob o efeito desses hormônios por um período prolongado, a gente vai ter consequências, né? E essas consequências são a ansiedade, a depressão, né? Então, em alguns dias a gente pode se sentir mais deprimido, mais ansioso, coração acelerado, uma angústia que a gente não sabe nomear, a gente não sabe dizer do que é essa angústia, aquele aperto no peito, o corpo treme, né? Ou a gente tem insônia, não consegue dormir. Uma outra coisa, né, dos recursos que a gente tem buscado para lidar com a pandemia são os recursos tecnológicos, então a gente fica muito mais em frente às telas, né, do que geralmente a gente ficava antes. Vocês não, né, vocês trabalham com isso. Mas eu sim, né, eu ficava mais em contato com as pessoas do que em contato com a tela. Tanto que tive que colocar aqui, ó, um filtro de luz azul, porque eu estava sofrendo com isso. E então a gente teve que se adaptar, né, de algumas formas, e são formas que o nosso organismo não está acostumado. Então a gente acaba tendo algumas consequências, né? Então essas consequências têm a ver com o momento que a gente está vivendo. E aí, unindo esses dois últimos pontos, né, que a gente está em luto e que a gente está passando aí por uma reorganização emocional, dos nossos recursos emocionais, quando a gente pensa em luto, em uma perda, a gente, antigamente, na psicologia, a gente falava assim de elaboração do luto, que o luto ele precisa ser elaborado, ou ele precisa ser superado. E hoje em dia a gente tem uma outra concepção de que um luto ele nunca é superado. O que acontece, na verdade, é que a gente tem momentos de mais organização e que faz parte, todo esse processo faz parte. Isso significa que a gente não volta ao estado anterior, antes da gente ter passado por esse luto, por essa perda. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho, ela não passa, ela não volta a ser a mesma pessoa que ela era antes. Em nenhum momento, né? Ela pode voltar a trabalhar, ela pode voltar a sentir prazer em algumas coisas da vida, ela pode se apegar a outras coisas, né? Mas ela não retorna ao estado anterior que ela era antes. E isso serve para a gente nos nossos pequenos lutos também, né? Nas pequenas perdas que a gente tem vivido, que a gente tem experimentado. E
que a gente vai ter, então, se a gente está passando por um processo de luto, por um período de luto, né? Pela perda desse mundo que a gente imaginava que a gente teria, de como seria a nossa vida e tudo mais. Então, é esperado que a gente tenha momentos de organização emocional, momentos em que a gente está legal, em que está tudo bem, está tudo certo, estou aqui trabalhando numa boa, rendi muito hoje, estou satisfeito com o meu trabalho, tá tudo bem. E momentos em que a gente não vai estar bem, momentos em que a gente vai estar com raiva disso aqui, que não funciona do jeito que eu queria que funcionasse, ou que eu queria sair e tô aqui trabalhando o tempo todo, vendo a mesma coisa todos os dias, numa monotonia, né? num tédio. Posso estar com raiva, eu posso estar ansioso, eu posso estar deprimido, né? Uma das coisas que o isolamento social faz, ele priva a gente de uma das nossas necessidades básicas humanas, que é o contato, que é o toque, que é ser tocado, ser abraçado, tocar as pessoas, encontrar com as pessoas, né? Isso é uma necessidade básica do ser humano. Todo ser humano tem necessidade, né, desse contato. Então a gente está sendo privado disso. Então vai ter dias que a gente não vai estar bem, né? E até que ponto que eu posso compreender que é normal, entre aspas, né? Até que momento que esse não estar bem faz parte de todo o processo. Se a gente olhar dessa perspectiva, né, da questão do luto, as pessoas vão passar pelos lutos, pelas perdas da vida, às vezes sem nenhuma necessidade de um atendimento psicológico ou psiquiátrico e nada disso. Elas vão passar por perdas, enfrentar esses sentimentos, e esses sentimentos fazem parte desse processo, né? E vai ficar tudo bem. E tem pessoas que a gente vai dizer que vai passar por um luto complicado, que é quando esse momento de desorganização, ele ocupa mais parte do tempo do que os momentos de organização. Então, os momentos que eu não fico bem, eles ocupam mais tempo do que os momentos que eu tô bem. Então, esse vai ser o medidor para a gente poder entender se aquilo que eu tô sentindo, que eu tô passando, ele faz parte do momento e eu preciso aceitar e acolher, né, de uma certa forma, ou não. Ou se eu preciso procurar ajuda, se eu preciso de um olhar diferenciado, né, para isso que eu estou sentindo, para isso que eu estou vivendo. Então, isso é o que vai pesar aí na balança, né? De que forma que eu tô, o quanto de tempo ou com que intensidade que esse mal-estar aparece, né? Então, não tem uma regrinha, não tem uma receita de bolo que eu vou passar aqui para vocês. Gente, para vocês não se sentirem mais ansiosos, façam isso, isso e isso, né? Seria muito bom se fosse assim. Se a gente pudesse meditar e ficar bem, né? E eu não estou dizendo que não resolve, porque para muitas pessoas resolve e funciona e faz bem, mas para outras não faz o menor sentido, né? Então, cada pessoa vai encontrar a sua própria maneira de lidar com a sua ansiedade, de lidar com os seus sentimentos, né? Talvez, assim, o que possa estar acontecendo é que a gente está assustado, né? Às vezes você nunca passou por isso. E eu digo assim, dado a realidade que a gente tem vivido, se você chega, isso sem pensar em pandemia, tá, gente? Antes da pandemia. Se você chega aos 30 anos sem nunca ter passado por uma crise de ansiedade, de certa forma você é privilegiado. Porque as crises de ansiedade, elas fazem parte do nosso contexto histórico-social, né? Elas estão aí para mostrar para gente, muitas vezes, para colocar um limite para gente, né? É uma forma do nosso corpo falar, ô, peraí, você está trabalhando muito, ou essa situação aqui é demais, dá um tempo nisso, né? Vai cuidar de você. As crises de ansiedade, elas servem para isso, para mostrar isso para gente, né? Que tem alguma coisa aí acontecendo que está em excesso. E
Então, e às vezes o que pode acontecer, né? A gente se assusta. Se é a primeira vez que você está passando por uma crise de ansiedade, a primeira vez que você está tendo esses sentimentos, a gente fica assustado. Controle, né? Então, antes eu tava tudo bem e agora eu tô sentindo todas essas coisas e eu não consigo dormir, e eu não consigo fazer o meu coração desacelerar, e eu não consigo parar de pensar em todas as coisas que eu preciso fazer, meu pensamento continua acelerado. Então dá uma sensação de falta de controle, né? De perda de controle, é como se a gente não conseguisse mais lidar, né, com esse sentimento intenso. Então isso pode acontecer também, a gente pode se assustar, né? E aí, com o tempo, a gente vai percebendo e vai aprendendo a lidar com a nossa ansiedade, aprendendo a fazer coisas pela gente, né? A dar tempo para as coisas. Então, se eu estou muito acelerado e eu preciso tomar um ar, então, que jeito que eu vou fazer isso, né? Ou o que é que eu posso fazer por mim que me traz bem-estar? Se é uma xícara de chá, uma xícara de café, se é, né, como eu estava falando para a Isa antes de eu entrar, que o auge do meu dia é levar o lixo para fora com a minha cachorrinha e o bebê. É o ápice, assim, do dia, né? Nossa, vou levar o lixo para fora. É o momento em que eu saio. Então, se a gente precisa desse tempo, né, de descer um pouquinho, de, sei lá, né, assistir alguma coisa que desligue a nossa mente, a gente vai aprendendo a identificar, né, essas coisas. Tem várias coisas que ajudam hoje em dia, tem alguns aplicativos de meditação, eu não sei se vocês já ouviram falar de música lateralizada. É uma música que vocês colocam, tem que ouvir de fone, né? E ela vai mandando estímulos em momentos diferentes para os dois lados do cérebro. E esses estímulos, eles ajudam a dessensibilizar a reação emocional. Então, se você está, por exemplo, em uma crise forte de ansiedade, você precisa diminuir a intensidade dos seus sentimentos, você ouve, coloca lá a música lateralizada, ela vai fazer esses estímulos e vai ajudar. Eu digo que é assim, um band-aid, né? Não é o que vai resolver a sua ansiedade, porque a ansiedade ela é bem mais complexa, ela diz respeito à nossa personalidade, aos nossos recursos emocionais, né? Aquilo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. Mas, né, em um momento aí de desespero, às vezes funciona e dá para dar uma relaxada, uma acalmada, né, para seguir aí até que vocês consigam buscar uma ajuda mais especializada. Hoje em dia também a gente tem, além, né, da psicoterapia, que também é um recurso de autoconhecimento, de entender por que eu estou me sentindo assim, né, de individualizar a coisa, a gente também tem os remédios, né? Tem muitas pessoas que têm muito preconceito com o uso de remédios, de psicotrópicos, mas eles estão muito novos, eles têm uma tecnologia diferenciada, não são mais aqueles que dão reações muito grandes, né? Então, tô falando assim de casos mais extremos, tá, gente? De casos em que você precisa mesmo de um acompanhamento mais intenso. E às vezes você usa por um ano, né? E fica tudo. E as coisas voltam a melhorar. Mas não deixem de procurar ajuda, né? Não é normal a gente se sentir assim, por mais que muitas pessoas se sintam, não é o que a gente tem que considerar como novo normal, estar ansioso ou estar deprimido, né? A gente tem que buscar ajuda, tem que procurar apoio. Em situações mais agravantes ainda, e eu acho que é bom falar sobre isso, né? Em relação à depressão, a pensamentos suicidas, ideação suicida, né? Às vezes nem é uma coisa assim, tipo, eu quero me matar, assim. Mas às vezes vem uma ideia assim, e se eu não acordasse hoje? E se eu dormisse, nunca mais
acordasse para resolver esse problema. Isso tudo são pensamentos que eles estão mostrando que tem alguma coisa errada, né? Quando a gente quer sumir da nossa vida, que a gente não quer lidar com a nossa vida, significa que tem algo aí para a gente pensar, né? Em como que tá essa realidade. Em situações assim, também não deixe de procurar ajuda, de mandar mensagem para um amigo. Olha, eu preciso conversar, não tô bem, não tô legal, né? A gente tem também acesso a pronto atendimento. Então, aqui em Maringá, não sei quantos de vocês estão em Maringá ou não, mas pelo menos aqui em Maringá a gente tem psiquiatra de plantão 24 horas lá no CAPS, né? Mudou agora, antes era lá no Hospital Municipal, agora o Municipal tá só para Covid. Então, tá lá no CAPS 3, que é lá no Santa Felicidade. Ou qualquer UBS que vocês queiram procurar, né? Ajuda. Eu acredito que é sempre bom a gente falar sobre isso, né? Às vezes, mas nada a ver comigo. Mas às vezes tem um amigo, né, que você consegue identificar que está passando por uma situação assim. Então é bom que a gente saiba também cuidar da gente e cuidar das pessoas que estão perto da gente, né? Principalmente nesse momento em que a gente está em isolamento social e que o nosso contato está tão virtual, né? Virtualizado, assim, a coisa está às vezes, em alguns momentos, a gente pode aí se oferecer ajuda para uma pessoa que esteja precisando. Não deixe de buscar, né, essa ajuda. É importante, sempre a gente vai ter como ajudar, né? Não tá tudo perdido. A gente tem uma autora da psicologia que ela fala assim, que enquanto a vida tem jeito, enquanto a pessoa tá viva, tem jeito de ajudar, né? Então, não deixem de procurar, e se vocês identificarem alguém que esteja passando, né, por uma situação assim, também é o caso de dar uma atenção a mais. E eu acredito que era isso, gente, que eu tinha preparado para falar com vocês, bem rapidinho, assim. Geralmente eu falo muito e falo rápido, porque professora, né? Tô lá 1h40 falando. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer um comentário, né? A gente abre aí também para isso. Eu tenho só um comentário, tá? Diga. Sim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá? E a melhor coisa é, acha alguma coisa que você gosta de fazer, que possa fazer dentro de casa e faz, e respira, cara. Sim, se você não pegar alguma coisa além do trabalho, cara, você pira, você enlouquece, a ansiedade fica grande. Se você gosta de cozinhar, cozinha. Se você gosta de beber, bebe. Se você gosta de jogar videogame, joga. Se você gosta de fofoca, entra num site de fofoca. Faz alguma coisa, meu, que diferente do trabalho, porque a gente fica muito ligado, a gente trabalha muito mais, não? É uma coisa que você iria na mesa do lado do teu amigo ali resolver em 5 minutos, você precisa chamar um call para isso e vai meia hora ali, não? Então, faça alguma coisa por você. O trabalho não pode parar, a empresa não pode parar, mas você tem que estar vivo, senão não faz sentido você trabalhar, não é? O que eu falo é, arruma um jeito de respirar. O respirar não é só isso. O respirar é uma atividade que você faça paralela, né? E nem que for ir pra sacada contar quantos carros cinza passa. Mas faz alguma coisa, cara. Faz alguma coisa para quebrar essa questão do trabalho. Com a minha ansiedade toda, eu faço isso. Uhum. Né? E faço pizza também, para quem gosta. Oh, que delícia. Tem delivery? Não, por enquanto não, né? Mas quem participou do Dia da Pizza, a Isabelle, que tá aí, o pessoal participou, a gente brincou bastante. Foi 1 hora e pouco de muita diversão fazendo pizza online. Legal. Sensacional! Bom, é isso, pessoal. O que eu tinha para comentar é isso. Uhum.
Mais nenhuma dúvida, pergunta, comentário, pessoal? Ó, alguém fala alguma coisa, vai ser chato. Você é o único a falar alguma coisa? Vai lá, Glauber, Tássia, Deixa eu Sérgio. comentar. Hoffman que fala o tempo todo, Hoffman. Obrigado, Franciele. Tô me segurando. Achei muito bacana a apresentação. Eu já vou procurar tipo de música lateralizada. Me gerou curiosidade aqui. Eu normalmente ouço música, às vezes, também para relaxar um pouco e tudo. Uma coisa que eu faço, às vezes, é ouvir música que não tem a voz, né? Música instrumental, mas eu acho que isso serve para alguns, não para todos, né? Me ajuda. Eu aprendi muito disso com meu pai. E ele fazia também, me ajuda bastante. E esse negócio de contar carro na sacada, eu acho que funciona também. Valeu, Ranieri. Obrigado. Tem que fazer alguma coisa que passe o tempo. Eu aconselho também ter um cachorrinho. O cachorrinho ajuda muito. O meu mesmo, às vezes eu paro para brincar um pouquinho com ele, é bem legal. Meu gato tá quase falando já, cara. De tanto que eu converso com ele, ele já tá quase falando. Se essa pandemia durar mais 6 meses, meu gato vai falar, cara. Ao menos aprender alguns palavrão para me xingar, ele vai. Bom, gente, é isso. Vou sair, terminar o almoço. Vai lá, Beijão para Rani. todos. Valeu, Franciele. Obrigado, Isa. Beijão. Abraço a todos. Gabi, quer fazer algum comentário com a Fran? Vi que você ficou sorrindo em alguns momentos que a Fran estava falando. A Gabi também é psicóloga. Eu acho que a Gabi saiu. Eu acho que ela saiu. Mas é isso então, pessoal, que a gente poderia passar para vocês hoje. Eu vou passar para vocês depois a página profissional da Fran também, para vocês seguirem ela no Instagram, para algumas dicas, até para saber um pouco mais do trabalho dela. Ela fica em Maringá. Tem algumas pessoas aqui, Fran, que são de São Paulo, saber um pouco mais do seu trabalho, né? Agora que a gente está nesse mundo virtual, quase que totalmente, as barreiras foram quebradas, né? Então, agora fica muito mais fácil. Mas agradeço muito a sua disponibilidade nesse bate-papo com a gente. Eu acho que é um assunto muito importante nesse momento e eu tenho certeza que agregou bastante, né, aí no dia a dia de todo mundo, tá bom? Eu que agradeço, Isa. Estou disponível aí quando precisar. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação também, tá? Obrigado, abraço, gente. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo.